Bom dia, pessoal do nono ano, principalmente o pessoal que não apareceu hoje na segunda-feira para assistir a aula. Na aula de hoje, a gente começou a fazer uma revisãozinha, não chegamos a terminar, a revisão de matemática, certo? Nossa prova, ela vai ser nossas, né? Duas provas nossas vão ser amanhã, na segunda-feira. Eu vou aplicar as duas provas para vocês, certo? E eu vou dar um resumão da revisão e do que vocês têm que estudar, certo? Algumas das coisas aqui eu vou passar um resumo assim mais drástico aqui para vocês, mas tá tranquilo. A primeira questão da prova, eu vou falar questão por questão rapidão, vocês prestem atenção e vão anotando aí e depois vocês tentem exercitar o máximo possível. A primeira questão pergunta assim: quais as raízes da equação? Eu dou uma equação de segundo grau. Então, são duas raízes que podem ter nessa equação. Duas, uma ou nenhuma, certo? Vocês vão usar a fórmula de Bhaskara, vão calcular as raízes e as alternativas. Dentre as alternativas, uma das alternativas tem essas duas raízes, ok? Na 2, eu pergunto quantas raízes uma equação que eu vou dar para vocês possui, né? Uma equação de segundo grau, é óbvio. Nesse caso, vocês só calculam delta, e a partir do valor que der delta, se for positivo, tem duas raízes reais, se for zero, tem uma raiz real, se for negativo, não tem nenhuma raiz real, certo? Aquele esqueminha que eu passei para vocês nas aulas passadas, certo? Delta positivo, duas raízes, zero, uma, negativo, nenhuma. Então, vocês marcam a alternativa. As alternativas vão estar 0, 1, 2, 3. Aí vocês marcam a que for correta. Na 3, nós temos o seguinte. Eu peço para vocês o coeficiente linear de uma função de primeiro grau. Então, eu dou a função de primeiro grau, vocês vão dizer qual é o valor do coeficiente linear. Tá de graça essa, né? Já falei para vocês. Na 4, é uma questão relacionada ao exemplo do táxi. Então, o que acontece? Eu vou dizer uma tarifa inicial que é cobrada na entrada no início da corrida do táxi, certo? E um valor por quilômetro rodado. E aí, o que eu peço na questão? Para vocês montarem a função, dizer qual é a função que expressa o valor pago por esse táxi, certo? Então, vocês vão dizer qual é essa função. Tanto montando no lugar do A e do B. No caso, f de x igual a x mais b. Aí vocês vão montar essa equação, certo? Na questão seguinte, na 5, nós temos aqui. A 5 é uma questão de segundo grau. Nessa questão, é a questão que vocês vão ter que calcular o y-vértice, certo? O gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola. E aí o vértice é o ponto mais alto ou o ponto mais baixo. Nesse caso dessa questão em específico, vocês vão ter que me indicar o ponto mais alto dessa função de segundo grau, ok? Então, vocês vão usar aquela formulinha do x-vértice e depois substituir o valor no x para achar o y-vértice. É tranquilo de resolver também. Quem quiser usar a formulinha do y-vértice na aula, a gente fez aqui, deu errado, por quê? Porque na apostila de vocês está errada a formulinha, tem que prestar atenção nisso. A fórmula do y-vértice é menos delta sobre 4a, ela é negativa, então tinha que inverter o sinal. Por isso que estava dando problema para quem estava presente na aula, certo? Depois, nós temos a questão 6, que na questão 6 eu peço a soma ou produto das raízes. Vocês podem fazer isso de duas formas. Vocês podem utilizar a fórmula. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Aqui. A fórmula, certo? A fórmula da soma é menos b dividido para 2a. Não, desculpa. Menos b sobre a. Esse aqui é do vértice. Menos b sobre a, certo?
enquanto que o produto das raízes é C sobre A, certo? Se você não quiser usar a fórmula, deve estar até ao contrário, não, está certo. Se você não quiser usar a fórmula, a gente pode fazer, tá ao contrário mesmo. Agora que eu reparei. Deixa eu enviar a tela aqui. Não, enfim, qualquer coisa vocês possam espelhar aqui o negócio. Escrever ao contrário. É bom que eu sou canhoto. Está parecendo que eu sou destro. Menos B sobre A. O A ficou ao contrário também. Só brincar aqui um pouco com vocês. E o produto é igual a C sobre A também. C sobre A. Tá aí. Agora tá certo. Só que eu tenho que escrever o contrário. Bom, quem não quiser usar essas fórmulas pode resolver de outra forma. Pode calcular as duas raízes por delta, e se for soma, você soma esses dois valores, e a alternativa, a resposta vai estar lá nas alternativas, ou se for produto, você multiplica esses dois valores. Vamos supor que as raízes tenham dado, sei lá, 3 e 2. Então, soma, vai dar 5, produto vai dar 6. 3 vezes 2, 6, certo? Beleza, vamos para a próxima questão. Essa questão também está muito fácil. Certo. Na questão 7, eu pergunto qual das alternativas é uma função crescente, certo? Crescente nesse sentido aqui para vocês. Não, é para cá. Uma função crescente, certo? Ah, não, é da esquerda para a direita, tá certo. Da esquerda para a direita, subindo é crescente, descendo decrescente. Mas eu vou dar a função, certo? Na função, para você saber se ela é crescente ou decrescente, você tem que prestar atenção no A. Isso para a função de primeiro grau, certo? Então, se eu tiver uma coisa do tipo f de x, que é igual a ax mais b, ax mais b, a gente vai ter aqui o seguinte: o que importa para mim é esse A, certo? Porque o A, se ele for positivo, a função ela é crescente, se ele for negativo, ele é decrescente. Então, eu vou dar várias, 4 alternativas com funções desse tipo, e você tem que prestar atenção no A. Lembrando que o A é o valor que multiplica o X. Eu posso trocar a posição desses dois aqui, certo? A hora que eu quiser. Então, tomem cuidado. Olhem o sinal do A. Que não deixa de ser uma questão sopa, né? Questão fácil. Na 8, nós temos resolva a inequação. Resolvendo a inequação, eu dou uma inequação, obtém-se, né? Então, inequação, para resolver, é da mesma forma de equação. Essa vai ser uma de primeiro grau. Você só tem que isolar o x. Isolou o x, você vai obter quais são os valores que x pode assumir, certo? Sem um quadro aqui fica complicado. Deixa eu apresentar aqui a tela. Apresentar a tela inteira. Compartilhar. Deixa eu fixar aqui a tela. Pronto. Vai ficar infinito. Deixa eu abrir um quadro branco aqui, que fica melhor. Ignorem qualquer desenho que aparecer por aqui. Nossa, como esse negócio demora. Beleza. Olhem só. A gente vai precisar aqui do seguinte. Vou colocar isso aqui. Questão. Qual era a questão?
Sim, inequação, certo? Vamos supor que eu tenho aqui a seguinte inequação. Eu tenho assim, 3x menos 27 é menor que zero. Certo? Esse tipo de inequação aqui. Ou melhor, vou até fazer diferente aqui, eu vou botar um 3. 3x é menor do que 3x menos 27 é menor do que 3. Então, nós temos uma inequação. Esse lado aqui é menor do que esse lado aqui, certo? Menor que. Ok? Agora, prestem bastante atenção. Se eu passar esse menos 27 para o lado de lá, a gente vai ter... eu resolvo do mesmo jeito. Eu vou isolar o x. Então, eu vou ter o quê? 3x, que vai ser menor do que 3. Aí, ó. Menos 27 vai passar para o lado de lá, mais 27, certo? Mais 27, certo? Somei esses dois aqui, eu vou ter o quê? 3x é menor do que 30. Aí, no caso, esse 3x que está multiplicando pode passar dividindo, nós vamos ter x igual, menor, não é igual, menor do que 30. Tentativa de escrever aqui tá bonita, hein? Dividido para 3. Logo, x é qualquer valor menor do que 10. Ou seja, para que essa expressão aqui seja menor do que 3, o x ele tem que assumir valores menores do que 10. Ou seja, x pode ser 9, pode ser 9,5, pode ser 8, pode ser menos 3. Qualquer valor desses que x assumir, isso aqui vai dar menor do que 3. Agora, se for 10 ou mais, aí vai ficar diferente, certo? Não vai ser menor do que 3, vai ficar, vai dar outra coisa que não é menor do que 3, ok? Então, qual vai ser a questão? Vocês vão resolver a inequação, ok? Resolver essa inequaçãozinha. E aí vocês vão dar o resultado. O resultado vai vir nesse formato aqui, as alternativas, ok? Beleza. Essa é a questão 8. Na questão 9, eu peço as raízes de uma outra equação de segundo grau, certo? Mas ela está num formato diferente. Se vocês forem espertos, esse formato ele é mais fácil de você resolver, certo? Por quê? Porque a equação de segundo grau está fatorada. Ela estando fatorada, o que que acontece? Vamos supor que eu tenho a seguinte equação de segundo grau. Essa daqui. X ao quadrado menos menos 13, certo? Mais menos 13x, desculpa. Menos 13x mais 40. Assim, certo? A forma fatorada, isso igual a zero. A forma fatorada dessa equação aqui, tá meio feio, né, meu quadrinho, mas... A forma fatorada dessa equação aqui vai ser a seguinte. X menos 5 mais vezes... Deixa eu apagar isso aqui. Vezes x menos 8. Certo? Fatorei aqui, ó. X menos 5 vezes x menos 8. Isso aqui, se eu resolver esse parênteses aqui por chuveirinho, eu chego nisso aqui, certo? De novo. Então, eu vou dar a equação desse jeito aqui e vocês vão achar as raízes.
que é que acontece? Quem quiser pode fazer isso aqui por chuveirinho, chegar aqui, fazer o Bhaskara, só que você vai dar um arrodeio grande. Por quê? Porque para isso aqui dar igual a zero, ou seja, para eu obter as raízes, eu posso ter o x igual a 5, aí se eu substituir x por 5 aqui e por 5 aqui, aqui eu vou ter 5 menos 5 dá zero. Zero vezes qualquer coisa que der aqui vai dar zero. Então, uma das raízes é 5. A outra raiz é qual? A outra raiz é 8. Por quê? Porque se eu substituir por 8 aqui e aqui, aí o que acontece? 8 menos 8 dá zero. Zero vezes qualquer coisa que der aqui vai dar zero também. Então, as raízes são 5 e 8. Aí vai ser essa a resposta que vocês marcam. Nem precisa fazer Bhaskara, nem nada, certo? Tranquilão. Por fim, nós temos a última questão. A última questão, ela é um pouquinho mais complicada, certo? Ela é uma questão sobre função de segundo grau. Vocês têm que estarem bem no estudo da função de segundo grau, certo? E vocês vão ter que levar em consideração o seguinte: 3 fatores. O A, coeficiente A, que multiplica o x ao quadrado, e o delta, certo? Eu passei esse esqueminha para vocês já, mas eu vou passar novamente. Imagina que eu tenho os eixos x e y. Deixa eu aumentar aqui logo as pontas dos lápis, todas. O vermelho já está. Também. Ok, vamos lá. Imagina que eu tenho aqui o y aqui e o x, certo? Eu vou fazer 3 gráficos. Aqui em cima. E 3 gráficos aqui embaixo. Primeiro caso, eu vou fazer aqui. Todas as concavidades voltadas para cima. Algo desse tipo aqui, ó. No segundo caso, todas as concavidades voltadas para baixo. Algo desse tipo aqui. Ok. Nesse caso aqui, eu tenho o A da função maior que zero. E nesses casos de baixos aqui, que a concavidade está voltada para baixo, eu tenho A menor do que zero. Um valor negativo para A. O A nunca pode ser igual a zero, senão não é função de segundo grau. Então, aqui nesse caso, nós temos o delta para ambos os casos, em cima e embaixo. Maior que zero. Aqui nós temos delta igual a zero. E aqui nós temos delta menor do que zero. Vejam só, nesse caso aqui, ó, concavidade para cima, 2 raízes, delta maior do que zero. Nesse caso, concavidade para baixo, negativo A, 2 raízes. Vocês têm que prestar atenção nisso. Nesse caso aqui, ó, concavidade para cima, delta igual a zero, só tem uma raiz. Ele encosta, o vértice encosta no eixo do x. E aqui, ó, a mesma coisa, só que com a concavidade para baixo. Aqui, quando delta é menor que zero, nós não temos raízes. Nesse caso, a gente fala que não temos zeros reais. Aí o gráfico ele fica flutuando acima do x, ele não toca o eixo do x. A mesma coisa quando está para baixo. Quando a concavidade é para baixo, ele fica pela parte de baixo do plano cartesiano, certo? Não encosta no ponto, em ponto nenhum. Outro ponto importante que vocês vão ter que considerar aqui é a posição do x e do y vértice, certo? X vértice vai ser esse ponto aqui, vocês têm que prestar atenção.
e o Y vértice, esse ponto aqui no gráfico. E aí vocês têm que prestar atenção nas coordenadas. Y vértice e X vértice, ok? Isso aqui, ó, para todos os gráficos, né? Eu tenho esses pontos. Quando ele encosta aqui, o Y vértice é zero, né? Ó, porque está encostando no eixo do X. Isso acontece só no delta igual a zero, ok? Mas nos outros casos, nós sempre vamos ter um valor para Y e para X, certo? Diferente de zero. O Y vértice pode estar, o X vértice pode ser zero quando o gráfico está perfeitamente cortado pelo eixo do Y. Mas aí é outro caso que esse caso não vai cair na prova, certo? Então, o estudo do gráfico, a gente vai ter a última questão para vocês verem um gráfico, eu vou passar o gráfico, certo? E as alternativas vão ser informações que ele pergunta sobre o gráfico. Vocês vão marcar a informação verdadeira a respeito do gráfico. Então, a nossa provinha de matemática vai ser a respeito disso, certo? Nossa prova de inglês, eu não fiz uma revisão, mas amanhã, antes da prova, eu posso fazer uma revisão rápida com vocês, certo? Deixa eu marcar aqui. Deixa eu fechar a apresentação. Então, amanhã eu faço uma apresentação rápida com vocês, uma revisãozinha rápida de inglês também, certo? Mas a prova de inglês também está bem tranquila, vocês vão tirar de letra, beleza? Valeu, pessoal, e qualquer dúvida podem me perguntar pelo WhatsApp, que na medida do possível eu vou respondendo. Até mais!